boa noite pessoal, tudo bem? E a nossa live de hoje, como vocês pediram, vocês escolheram o assunto, encontrei uma não conformidade e agora? Então a gente vai falar sobre as não conformidades, o que é, quais são, e o que fazemos ao encontrar uma não conformidade de segurança do trabalho, é claro, que é o tema aqui da página. Para quem não me conhece, boa noite, Carvalho. Como é que tá o áudio? Me avisa aí, por favor, se tá bom, imagem, áudio. Como é que tá? Se vocês estão me ouvindo bem, estão conseguindo me ver bem, não tá trancando, não tá travando nem nada. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andressa, eu sou técnica em segurança do trabalho, eu tenho formação do tecnólogo também em segurança do trabalho, que é um curso superior, e por isso eu estou fazendo duas pós, na verdade eu estou concluindo uma pós de Sistemas de Gestão Integrado, né, SGI, e tô começando uma pós em ergonomia. E tô há 1 ano e meio, mais ou menos, para concluir a minha segunda graduação, que é de Engenharia Ambiental e Sanitária, para depois aí sim, né, poder seguir fazer a próxima. Então, tá 100%, Carvalho, obrigada. Boa noite, Paty, tudo bom? Paty foi minha colega, foi minha parceira de trabalhos aí. Então, se o áudio e a imagem tá bom, então tá ótimo. Então, vamos seguindo. Se tiver algum problema, vocês, por favor, me avisem. E nós vamos falar hoje, então, quando eu encontro as não conformidades de segurança do trabalho, né? E aí, o que eu posso fazer, né? Quais são as formas que eu posso agir, né? E lidar, né? Nessas situações, né? E que são corriqueiras, né? Isso acontece bastante. Dificilmente a gente trabalha numa empresa em que a gente não vai encontrar nenhuma não conformidade, né? É bem difícil, né? São poucas empresas que já chegaram nesse nível. Alguma coisa assim sempre acontece. Mas pra gente começar, vamos esclarecer o que é exatamente uma não conformidade. Uma não conformidade dá para matar uns alguns, né? Uma não conformidade com o olhar da segurança do trabalho, ela nada mais é de um procedimento que não está sendo cumprido, né? Que não se cumpriu, né? Alguma norma, pode ser desde uma norma ou um procedimento interno, algo que foi definido que deveria ser feito dessa forma, né? E não está sendo cumprido, não está sendo feito. Isso a gente chama de não conformidade. E as não conformidades, elas podem ser diversas que a gente encontra. A que a gente mais encontra, né, mais tradicional, digamos assim, é o não uso de algum EPI, né? Já ter definido, a pessoa ter sido treinada sobre quais EPIs eles precisam utilizar para aquela tarefa, mas volta e meia a gente se depara com essas pessoas, alguns funcionários não utilizando esse EPI. E isso a gente presencia muito na hora que a gente vai fazer uma inspeção de segurança. É uma coisa que normalmente sempre acontece. Algumas empresas ou alguns lugares de uma maneira assim maior, né? Por exemplo, tu pode encontrar às vezes várias pessoas com esse desvio, ou às vezes poucas, por exemplo, de 100, 200 funcionários, daqui a pouco se encontra um só, sem utilizar algum EPI específico, protetor auricular pendurado no pescoço, ou sem uma luva, ou o famoso óculos aqui em cima, né, que a gente vê, acontece bastante. E agora, hoje em dia, ainda tem a questão da máscara, da proteção do Covid, que tem muitas empresas que é uma norma interna ainda o uso, e aí muitas pessoas acabam usando ela para baixo ainda, né? Então, também é uma não conformidade que a gente encontra bastante. A Ju aí comentou um assunto bem importante, né? O pessoal aí que tá na live, fazer o aviãozinho, compartilhar ali nos stories,
para mais pessoas poderem ver e lembrar que tá acontecendo a live e entrar aqui e conversar aqui com a gente também, tá? E poder estar por dentro aí das informações. Então, essa é uma das não conformidades que a gente encontra, assim, numa inspeção de segurança, assim, com bastante corriqueira. Mas existem várias, diversas outras situações, assim, que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar uma proteção de alguma máquina ou equipamento que não está sendo utilizado, que foi retirada ou que está incorreta. Ou um procedimento ou alguma atividade que deveria, do jeito que está sendo realizada. Por exemplo, um trabalho em altura com um andaime incompleto, digamos assim, sem um guarda-corpo, sem uma proteção, né? Não correto, vamos dizer assim, é uma não conformidade. Daqui a pouco tem um funcionário fazendo um trabalho numa PTA que não colocou o capacete ou não tá com cinto de segurança. Tem várias situações que a gente pode encontrar durante uma inspeção rotineira de segurança do trabalho que seja uma não conformidade. Uma atividade, por exemplo, perto de máquinas, sem um isolamento, ou até o próprio trabalho em altura sem isolamento. Isso tudo é não conformidades que a gente encontra, né? E que a gente vai precisar levantar isso na nossa inspeção e depois a gente precisa tratar elas ainda, né? Então, Andressa, eu encontrei, o que eu faço? Então, a gente precisa sempre, eu não posso dizer para vocês assim uma forma certa, porque vai depender muito da gravidade de qual é a não conformidade que foi encontrada. Por exemplo, assim, um não uso de EPI, tu pode chegar e conversar com aquele funcionário numa boa, com educação sempre bom dia, boa tarde, tudo bem? Se souber o nome, ou tiver o crachá com o nome, já chama pelo nome e conversa direito com a pessoa. Tá com óculos na testa, seu colega, por favor, usar o óculos, a tua luva, o que aconteceu? Por que tu não tá usando a luva? Né? A pessoa vai te dar uma justificativa, nossa, eu fui fazer isso agora, né? Não justifica, mas ela vai te dar uma explicação. E já aconteceu várias vezes, por exemplo, de eu me deparar em postos de trabalho que a pessoa precisava utilizar a luva e ela não estava com a luva. E aí uma coisa que eu comecei a fazer e que deu bastante resultado, tá assim, o que houve? A minha rasgou, eu perdi, esqueci de pegar outra, não sei o que. Não, tudo bem, então pode ir lá buscar, que eu espero. Mas e a máquina? Deixa a máquina aí. Mas vai acumular peça. Paciência, tu não pode trabalhar, não vou permitir que tu pegue a próxima peça sem a luva, então tu vai lá buscar. Por incrível que pareça, gente, as pessoas, elas não querem que o trabalho delas acumule. A gente pode pensar assim, ele vai dar, graças a Deus, vai ganhar uma folga, né? Vai ir, vai voltar, vai ficar se enrolando. Não. Eles não gostam de serem parados no trabalho dele para ir buscar o EPI. Tá? E fazer com que eles parem exatamente na hora o que eles estão fazendo para ir buscar ajuda bastante para que eles não esqueçam de novo. E a liderança que vê a máquina parada gosta menos ainda, né? E aí o que acontece? Com o tempo, claro, às vezes não funciona na primeira vez, precisa de 2, 3. Aquele líder, ele já vai começar a cuidar, a te ajudar a cuidar isso, porque ele não quer que você chegue lá e encontre a situação para fazer o abençoado lá buscar o EPI que ele esqueceu de pegar. Então ele mesmo já vê antes, ele observa, ele viu que não tá usando e ele mesmo então já trata na hora, né? Já chama alguém, por exemplo, para operar aquela máquina enquanto o outro vai buscar. Então ele já age antes que a gente veja. E isso é maravilhoso, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? A gente precisa dessa ajuda da liderança para cuidar esses pontos de segurança pra gente também. Então isso é uma coisa que eu para mim eu sempre tive muito resultado e que eu gosto muito de fazer nesses casos de não uso de EPI.
Em casos, por exemplo, de trabalho em altura, que nem já aconteceu, de me deparar com trabalho em altura, peraí, não tem PT, não tem APR, desce para a atividade e pronto. Aí vê o que precisa, se normaliza a atividade, vê a PR, vê permissão de trabalho, vê se as pessoas estão habilitadas, se elas têm todos os equipamentos necessários para fazer aquela atividade, e aí sim eles continuam e finalizam aquela atividade. Tem situações, gente, que a gente não pode, eu não digo, a gente não vai conseguir simplesmente parar a atividade. É claro que casos de risco grave e eminente é parada, né? Para o que está fazendo. Mas agora, tem situações, por exemplo, que não é um risco grave e eminente e que a gente também não vai conseguir tratar na hora. Por exemplo, uma proteção de uma máquina, tá? Daqui a pouco você entra numa empresa, dificilmente, vou dizer para vocês, dificilmente, são poucas empresas que têm a NR12 implementada 100% em todas as máquinas, tá? O laudo de NR12 tudo certinho, é bem difícil. Tem empresas que têm algumas, está em processo ainda para adequar as outras, mas chegar numa empresa que ter todas as máquinas adequadas é bem difícil. Principalmente empresas antigas, porque o maquinário é antigo, é anterior à NR12, então ela precisa de bastante investimento para adequar. Então, se tem muito maquinário, dificilmente elas vão sair já adequando todas de uma vez só, tá? Então, pode chegar a se deparar com uma máquina que ela não tá ali 100% da NR12, mas ela não tem um risco grave e eminente, ela tem uma certa proteção. Tá? Mas não algo que seja considerado risco grave e eminente. E aí, e às vezes, se tu for paralisar essa máquina, tu para todo o processo produtivo. Então, aí são situações que a gente precisa analisar, ponderar qual é a gravidade disso e fazer um plano de ação, programar uma adequação, por exemplo, tá? Então, nem todas as não conformidades a gente resolve na hora. A simples, um não procedimento que está sendo cumprido, um não EPI que está sendo utilizado, é tranquilo, a gente vai e resolve na hora. Algumas mais graves, às vezes que precisa comprar um maquinário novo, se não for um risco grave e eminente, aí é que entra a flexibilidade. Nós vamos ter, a gente acaba tendo que exatamente, Carvalho, o jogo de cintura, mas é claro, a gente não vai deixar de cobrar por causa disso. Tem muita gente que faz isso e pensa, que não adianta falar nada mesmo, então deixa assim. Não, não é assim também. Não é deixa assim, é fazer um plano de ação, definir prazos, definir responsáveis e a gente fica cobrando para que esses prazos sejam cumpridos, tá? Não é também simplesmente jogar a toalha, não tem como resolver e deixa assim, não. A gente fica em cima, assim, fica cobrando, mas nem tudo, infelizmente, a gente consegue resolver na hora. É daí que sai aquela frase que eu uso sempre, que eu até postei esses dias ali no perfil do feed, que é que a gente tem que entender que às vezes na segurança do trabalho a gente não vai conseguir atender 100%. Eu posso, por exemplo, pode ter a situação de eu não conseguir atender 100% a NR12, mas eu tenho a obrigação de fazer aquilo, tudo que está no meu alcance, fazer da melhor maneira possível. Entendeu? Então, eu posso não ter uma adequação de NR12, mas eu posso, de repente, tentar fazer uma proteção internamente, ou instalar uma cortina de luz internamente, algum procedimento, né? Alguma coisa, tudo que minimiza aquele risco. Claro, não sendo um risco grave e eminente, aquilo que a gente consegue minimizar ou controlar. Não estão 100% como a gente gostaria, mas da melhor maneira possível e da forma mais segura possível, tá? Então, por isso que eu digo que a gente tem que escolher aquelas batalhas que a gente vai lutar. Porque não adianta a gente chegar querendo lutar todas as batalhas de uma vez só, porque a gente só vai se desgastar, a gente vai se frustrar e não vai conseguir.
Aviãozinho, isso. Então, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta assim específica, pode usar ali a caixinha de perguntas. Caso eu me perca aqui no bate-papo e acabe não vendo, então pode usar ali a caixinha de pergunta, porque daí é que me avisa e eu consigo enxergar e entrar ali pra ver qual é que é, tá? Para operar uma Makita, precisa ter a NR12. A Makita, tu diz o esmeril, o esmeril é isso, a lixadeira? É que existem vários treinamentos de NR12, né? A gente pode fazer Pode não, a gente faz treinamentos de acordo com o equipamento que a pessoa vai utilizar. Então, se ela usa esses equipamentos assim manuais, a gente faz sim uma NR12. Só que é importante estar descrito no certificado qual foi o equipamento que aquela pessoa foi treinada, tá? Já aconteceu várias vezes na hora de eu analisar documentos, vinha um certificado de NR12, mas não especificar qual equipamento. E NR12 pode ser diversos equipamentos, a gente falou, pode ser uma Makita, pode ser, né, pode ser o esmeril, daqui a pouco pode ser uma máquina injetora, daqui a pouco pode ser uma prensa, pode ser diversos documentos, mas a gente costuma fazer sim, Carvalho, para esses equipamentos. Normalmente faz um treinamento de NR12, assim, empresas pequenas que tem assim máquinas pequenas e já faz da lixadeira, do esmeril, né, enfim, alguns outros equipamentos que possam ser usados, pode fazer junto, tá? Não tem problema nenhum. A carga horária na NR12 diz que quem define é o empregador. Então ela não define qual é a carga horária, tá? Eu tenho, por exemplo, agora vou fazer um treinamento que me pediram para fazer 16 horas. Eu já fiz outros que eram de 8 horas. Então quem define é o empregador. Na norma não especifica isso. Algumas normas elas deixam assim a cargo do empregador. Mas se é só um equipamento assim simples, não é uma carga horária assim muito extensa. Eu, pelo menos, eu sou a favor de treinamentos. Eu prefiro ser objetiva com uma carga horária menor do que ficar enrolando só para dizer que eu fiz 2 dias de treinamento. Tá? Quem fez treinamento comigo sabe que eu sou bem objetiva, eu falo e foco no que realmente precisa e no que realmente é o assunto. Não fico contando historinha, falando do meu currículo, né? Enfim, que nem tem alguns que levam 2 horas às vezes para começar a entrar no assunto, né? Contando da sua vida. Eu prefiro usar essas 2 horas e realmente falar sobre o conteúdo assim bem específico. Então, nesse caso, não seria uma carga horária muito extensa, desde que tu foque realmente nas informações que precisam ser passadas. E lá na NR12 ela diz, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ela informa quais são os itens que precisam ser mencionados, tá? Isso ela fala. Então, gente, o tratamento dessa não conformidade vai depender muito do tamanho da não conformidade que a gente encontra, tá? O que a gente pode tratar na hora, a gente trata na hora. O que a gente não pode tratar na hora, a gente vai para um plano de ação. Mas o que é importante que vocês entendam? Algumas coisas, algumas não conformidades, algumas pendências, às vezes, a gente precisa falar e passar com diversas áreas, diversos setores, tá? Isso é que muita gente, às vezes, quando tá entrando, ou não é da segurança, às vezes é do processo produtivo mesmo, não tem essa visão. Por exemplo, assim, se tu tem um problema, deixa eu pensar aqui, um risco com problema de uma embalagem, tá? Que as pessoas no processo produtivo, elas estão se cortando, enfim, estão se machucando com essa embalagem. Não basta simplesmente eu dizer, não vamos usar essa embalagem mais. Separa e descarta. Daqui a pouco pode vir outra igual. A gente precisa tratar lá na raiz, né? Aonde que tá acontecendo. Aonde vem a embalagem? É da logística? Eu preciso envolver o pessoal logístico nisso. É um problema de processo? Eu preciso envolver o processo. Às vezes eu preciso envolver a qualidade, às vezes eu vou precisar envolver várias áreas. E é por isso que o conhecimento do processo produtivo é importante pra gente. Até pra gente saber com quem que a gente vai falar, com quem que a gente vai precisar tratar essa não conformidade. É muito fácil, tem uma coisa que eu falo muito, eu tive um estagiário que eu falava isso pra ele, esse dia eu tava conversando com ele, que ele tá trabalhando numa outra empresa, e ele disse, eu me lembro que tu me falava.
Sempre quando eu for levantar um problema, e quando a gente fala levantar um problema, é levantar uma não conformidade, ou uma situação de perigo, uma situação de risco, em já levar uma sugestão de solução. Então tem uma coisa que eu sempre falo, que é levantar problemas, qualquer um faz. Qualquer criança de 5 anos, ela vai te dizer o que tem de errado se tu levar ela num lugar. Agora, o que é o nosso diferencial? É que tu levantou o perigo ou uma situação de risco, tu já ir com uma solução com essas áreas, as pessoas responsáveis. É muito fácil também eu chegar e dizer, tá interditado, não opere, Deus, se virem. Isso também qualquer um faz, gente. Isso é fácil demais. Agora, tu chegar lá e ir atrás dos responsáveis e ir ver na cadeia produtiva lá com quem que tu precisa falar, dar soluções para realmente fazer uma tratativa e um bom plano de ação, isso não é qualquer um que faz. Esse que é o diferencial. E isso que é o ser técnico de segurança. E isso é que ter o jogo de cintura. Até porque é do teu interesse também resolver esse problema, não é? Então, se tu fazer isso, já levantar as áreas responsáveis ali já na hora, o problema vai ser resolvido muito mais rápido, de uma forma muito fácil, e com certeza eles já vão te olhar com outros olhos. Então, até sempre que me chamavam para observar, analisar uma situação de perigo ou de risco, eu já pensava onde que é, tá? Quem é que eu preciso envolver? E já chamava quem tinha que chamar, entendeu? Chama as áreas envolvidas, porque não é só a gente também que às vezes vai conseguir chegar numa solução sozinha, porque daqui a pouco a minha solução pode mexer no processo produtivo, tá? E aí eu chamo, não, aí já tem um responsável ali daquela área que de repente ele vai dizer, não, mas assim fica ruim para mim fazer tal tarefa. E se fizer assim? E aí tu analisa. Aí conversando, fazendo um brainstorm, por exemplo, vocês vão conseguir chegar numa solução e vão conseguir chegar ali na causa raiz e arrumar, ajeitar aquele problema, eliminar ou minimizar aquele risco. Então isso é importante que vocês tenham essa ciência também. Teve alguma situação, alguma não conformidade, consegue resolver na hora? Beleza, resolve na hora. Não tá usando EPI, né? Isso é fácil de resolver na hora. Uma não fez um isolamento, né? Enfim, para a atividade e isola, por favor. Pronto. Sempre com muita educação, tá, gente? Sem, né? Enfim, lá tá todo mundo. Uma coisa que eu sempre digo, que todo mundo numa empresa tem o mesmo objetivo. Receber no dia 5 e pagar os seus boletos. Todo mundo tá lá para trabalhar, né? E fazer o seu trabalho. Eu acho que nada justifica a gente ser grosso, né? Ou autoritário com uma outra pessoa. Né, as pessoas vão nos tratar da maneira que a gente trata. Então eu tenho, do minha opinião, educação é tudo. Por favor, obrigado, né? O colega, o EPI aí, a máscara tá para baixo, colocou. Muito obrigada. Não custa, não vai cair o dedo e nem a língua em agradecer, em dar bom dia, boa tarde, falar com educação, tá? Resolve na hora. Agora, demandas que a gente não consegue resolver na hora porque não depende exclusivamente da gente, não é uma questão comportamental. Então, a gente precisa verificar quais são as áreas responsáveis e traçar um plano de ação, tá? Claro, sem ser risco grave iminente, né? Risco grave iminente, a gente para tudo na hora. E é assim que se resolve. Só volta quando não for mais um risco grave iminente. Então, eu levantei a não conformidade, eu analisei, fizemos um brainstorm, achamos a causa raiz. E aí, o que a gente faz? A gente trata? Simples assim. Então, existem algumas formas, algumas maneiras, algumas ferramentas da qualidade para tratar as não conformidades. Uma que eu gosto bastante de usar, que eu gosto inclusive de ter nos formulários de investigação de acidente, é os 5 porquês, tá? É isso, e exatamente isso, é por quê, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de usar bastante também na investigação de acidente, porque daí eu pergunto, tá, o que aconteceu? Eu cortei a mão, por quê? Eu tava sem luva, por quê?
pode perguntar para a própria pessoa. E vai perguntando por que, ela vai te dando uma justificativa e até você vai chegar na causa raiz, tá? E aí, ali, aquele último porquê que vai ser o que a gente vai fazer a tratativa. Outra maneira de achar a causa raiz é o brainstorm, que eu falei antes. É uma reunião, de preferência com pessoas de diversas áreas, tá? De áreas diferentes, para que tenham justamente visões diferentes. As pessoas, elas vão falando o que vem na cabeça, e assim vai surgindo as ideias, e vão se analisando, e também pode se achar a causa raiz dessa forma. Também tem o diagrama de Ishikawa, que é a nossa famosa espinha de peixe, que é onde tu vai anotando ali também quais são as causas, né, os efeitos, para poder achar a causa raiz. Então, existe mais de uma maneira da gente usar a causa raiz. Eu, particularmente, gosto bastante dos 5 porquês, mas não é a única ferramenta que existe, tá? A gente tem essas outras, e se a gente for falar em ferramentas da qualidade, vão aparecer outras também, com certeza, que a gente pode usar para isso. Achando a causa raiz, e o que a gente faz? A gente trata. A gente vai lá e faz o plano de ação. Aquilo que a gente não conseguir resolver na hora, né? E o plano de ação, a gente também tem mais de uma forma de fazer e de montar um bom plano de ação. Eu, particularmente, gosto do 5W2Hs, que é uma ferramenta da qualidade também. O que é o 5W2Hs? O primeiro é o what, né, que é o W, né, que significa o que será feito. Depois tem o why, por que será feito. O where, que é onde vai ser feito. O when, que é quando será feito. Eu também adoro isso, né? À toa que eu fiz uma pós de sistema de gestão integrado. E o who é como será feito, tá? Vou dar um exemplo assim rapidinho, prático. Um exemplo assim, tá? Uma mangueira hidráulica de uma máquina estourou, tá? E teve um grande vazamento de óleo. E aí pode acontecer o quê? Além dos danos ambientais, né? Alguém ainda pode passar por ali, escorregar, tropeçar, cair e se machucar, né? E a primeira ação que a gente faz, nossa, vazamento de óleo. O que a gente pode fazer primeiro? A gente isola e recolhe o material. E sana o vazamento ali na hora, né? Enfim, sana o vazamento, isola, sana o vazamento e recolhe ali o óleo que vazou, né, o material. Aí vamos fazer então o nosso plano de ação baseado nisso. Então, o que será feito? Então, o que vai ser feito? Vai ser feita uma correção de fuga no ar do compressor, tá? O porquê será feito? Então, porque é necessário reparar essa não conformidade para garantir o funcionamento do bom equipamento, para garantir a segurança dos trabalhadores, né? E por diversos motivos, a gente pode ficar aqui até amanhã falando, mas define uma e coloca lá. Onde será feito? No compressor número tal, ou no compressor do setor tal. É realmente o local que vai ser feito. Ou no compressor do setor tal, da área tal, né? Enfim, exatamente naquele local que vai ser feito. Como é que vai ser feito? Então, vão ser chamados 2 técnicos especialistas, que eles vão procurar a secção de passagem, né? Enfim, vão girar e vão fechar o conjunto de válvula e vão resolver o problema, tá? É isso que vai ser feito. Aí depois a gente pergunta how much, quanto vai custar. E aí, baseado num orçamento que vai ser feito numa empresa, você vai ter um valor, por exemplo, R$2.000. Coloca lá, R$2.000. E assim você preenche todos os campos ali do 5W2Hs. E esse é o teu plano de ação. Eu gosto muito, tá? Só que, além desses itens, o que eu sempre incluo? A data que vai ser realizado cada tarefa, às vezes pode ter mais de uma demanda, então a gente discrimina cada uma delas e coloca uma data,
para ser realizada, até que para que a gente possa controlar e cobrar isso, e um responsável, que a gente também tem que ter um responsável para cobrar e que essa ação seja realizada na data que foi definida, tá? Então, imprescindível, um plano de ação não pode ficar sem a data e o responsável, tá, gente? Isso não tem como, porque se a gente não tem uma data, a pessoa vai fazer quando ela quiser, nunca vai ser prioridade, porque ela tem outras demandas para fazer que tem datas, então ela vai sempre priorizar aquele que está com a data mais perto. Então a gente precisa definir uma data para essa pessoa. Claro, isso pode ser feito em comum acordo com o responsável, tá? Também a gente não pode, a gente tem que ser bem realista, tá? A ação é comprar uma peça que veio da China, eu não posso dar um prazo de 3 dias, né? A gente tem que ser coerente que uma peça que vem da China dificilmente vai chegar aqui em 2 dias e ainda ser trocada em 2 dias. Então a gente tem que ser coerentes, tá? E tem que estar definido, combinado junto com esse responsável. Também, 3 meses, vamos supor assim, para uma ação simples, também não é aceitável, né? Você também pode dizer, não, 3 meses é muito, então 15 dias, né? Ou 1 mês, então 2 meses, e aí negocia o prazo para que a gente possa cobrar que ele seja cumprido, tá? E o responsável tem que ter, gente, porque se não tem o quem vai fazer, ninguém vai. Ninguém vai estar lá, deixa eu ver, não tem nada para fazer hoje, não tem trabalho, não tem demanda, eu vou procurar uma coisa para fazer. Olha, tem uma ação aqui que nem é do meu setor, mas eu vou resolver isso. Gente, esquece, isso não vai acontecer. Então tem que ter um responsável. Tem um chefe meu que dizia sempre, tem que ter um pai, né? As ações, elas têm que ter um pai, elas têm que ter um responsável. Então, depois que você determinou o que vai ser feito, por quê, onde, como, quanto custa, tem que ter a data que vai ser realizada e o prazo também, tá? E aí a gente vai acompanhando. Às vezes acontece de acontecer algum imprevisto e não ser atendido no prazo que tinha sido estabelecido. Aí a gente analisa também, né? Não é simplesmente, Andressa, não consegui porque, não deu, não tive tempo. Não, também não é, digamos assim, um motivo aceitável. Então a gente analisa o motivo, o porquê que não foi realizado ali na hora e estabelece um novo prazo, né? No caso, assim, se for necessário, e aí analisamos também de novo, né? Sendo bem coerentes com o novo prazo que a gente pode dar para essa pessoa, né? E assim a gente levanta e a gente trata e a gente resolve as não conformidades, tá? Pode parecer um pouco complicado, mas é bem simples. O complicado vai ser quando esse plano de ação ele estiver com bastante demanda, tá? E aí os prazos aí é muito importante. E existir reuniões específicas para tratar demandas assim de segurança também é importante, que daí assim a gente consegue relembrar as pessoas quais são as demandas, as pendências que eles têm e os prazos. Ou até mandar um e-mail de vez em quando para registrar que o prazo está vencendo, né? Ou venceu o prazo, pedir um retorno, né? Pedir uma resposta do porquê que não foi feito ainda. Isso tudo daí é o nosso trabalho, sabe? A gente acaba tendo que acompanhar tudo isso e ficar em cima cobrando, tá? Porque dificilmente os outros vão fazer isso, porque cada um tá preocupado com a sua área. O pessoal da qualidade tá preocupado com as demandas da qualidade, o pessoal da produção tá preocupado com a demanda da produção e o pessoal da segurança tá preocupado com as demandas da segurança. E aí a gente acaba ficando em cima e cobrando isso. E é por isso que a gente sempre tem trabalho e sempre tem bastante trabalho, tá? Porque a gente sempre vai ter alguns desvios ou algumas situações de perigo, de risco que a gente vai encontrar. E aí a gente vai ter que fazer todo esse processo para resolver. E todo esse processo ele também serve, gente, na hora de fazer uma investigação de acidente. Porque a ocorrência de um acidente não deixa de não ser uma não conformidade muitas vezes, né?
Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tratar. Aí a gente pode primeiro a gente acha a causa raiz e depois a gente estabelece o plano de ação. Não é muito diferente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui se entrou pergunta. Que vocês tenham gostado, tá? Que tenha esclarecido aí bastante dúvida em relação às não conformidades, o que a gente faz, né? A gente encontra e aí o que faz para quem tá chegando na área. Isso pode ser sim bastante desafiador, porque a gente não tá acostumado, a gente não sabe como é que vai tratar, não sabe como falar isso com as outras pessoas, né? Enfim, pode ser sim muito desafiador. E eu espero que então que eu tenha tranquilizado vocês hoje com essa tendência, certo? E não esqueçam, na semana que vem, na próxima terça, às 20 horas, que nem o Carvalho disse, já colocou na agenda dele, então já coloca também na sua agenda, que é toda terça às 20 horas a gente tem live, tá? Os temas específicos do mês já estão tudo lá no feed, vocês podem olhar ou até anotar perguntas de acordo com o tema antes da live, para não esquecer de perguntar na hora. Ou depois também pode ir me mandando no direct, caso tenha esquecido de perguntar e acabe lembrando só depois, tá? A live de hoje, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Vai lá pro YouTube e amanhã eu deixo o link aqui nos stories para vocês poderem salvar ou assistir de novo, caso para assistir quando precisar, tá? Já tem tudo, né, Carvalho? Isso aí. Certo, gente? Então, um bom resto de terça para vocês e até mais.